Oi, pessoal. Nós estamos aqui de novo no Papo Livre e hoje a gente vai entrevistar o Miguel Haddad. Miguel, sua vida, natural de Jundiaí, como é que é? Paulo, primeiro dizer da satisfação de estar podendo participar aqui com você nesse bate-papo. Eu sou natural de Jundiaí. Eu nasci na Ponte São João, na verdade. Então, toda a minha vida foi dentro da cidade de Jundiaí. Na época do hospitalzinho? Na época do hospitalzinho. Na época do hospitalzinho. Nasci, fiquei muito pouco ali na Ponte São João. Como meus pais, nós viemos do comércio, nós sempre tínhamos a casa próxima ao comércio, a atividade comercial. Era muito comum isto, né? A casa junto com a atividade comercial. Então, toda a minha vida foi na cidade de Jundiaí, principalmente no centro, porque era onde você desenvolvia atividade comercial. Vida política? Iniciei como vereador. Eu, logo depois de deixar... 82 foi a primeira campanha. Em 82 eu me lanço. Saio da faculdade, me formei na faculdade de Direito. Havia naquele momento um clima muito favorável à política, à abertura, né, do processo democrático. Então tudo isso estimulava nós que saímos dos bancos acadêmicos para irmos para a vida política. Em 82 saio candidato a vereador. Que idade você tinha? Eu tinha naquela época 23, 24 anos. Saio candidato, e me reelejo em 88 e depois fui seguindo carreira. 92 vice-prefeito, 94 deputado estadual. Prefeito com quem, Miguel? Com Benassi. Votei. Em 92. Aqui em 90, votei. Votou muito bem. Obrigado pela força. Então, em 92, me elejo vice-prefeito junto com o Benassi. 2 anos depois, me lanço como candidato a deputado estadual. Qual consigo partido? PSDB. Eu, basicamente, Paulo, tive 2 partidos, o PMDB e o PSDB. Tive uma rápida passagem durante 6, 7 meses pelo PSB, mas desses 30 anos de vida pública, basicamente 2 únicos partidos. Comecei no PMDB e depois fui para o PSDB porque havia um grupo dentro do PMDB que estava insatisfeito com os rumos que o partido vinha adotando, né? E formamos um novo partido, foi o PSDB. Depois de vice? Depois de vice, exatamente. Aí vou para o PSDB, me elejo como deputado estadual, me elejo como prefeito, a reeleição depois em 2000, né? Em 2004 volto, 2008, desculpe, volto ao mandato de prefeito e depois em 2014 como deputado federal. Tem uma longa carreira, passei por todos os degraus. Você foi para o FDE também, né? Fui presidente do FDE, que é a Fundação de Desenvolvimento da Educação, cuida da educação no estado de São Paulo. A FDE tem um papel importante, um orçamento relevante, quase que 3 vezes o orçamento da cidade de Jundiaí naquela oportunidade. Tinha uma relevância muito grande, até porque tudo acontecia através da FDE em relação à educação no estado de São Paulo, Paulo. Família, casado com a Maria Rita, 2 filhas. Casado com a Maria Rita, 2 filhas. Netos? Tenho 2 netas gêmeas, tenho 2 netas. E as 2 nos acompanham, trabalhamos juntos, temos as nossas atividades. Então, Tendência política, elas têm ou não? Não, nenhuma. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, a política, ela tem as coisas boas, é indiscutível, né? A política, ela, de fato, você consegue fazer, construir, você rever os resultados. É uma atividade que dá uma satisfação quando você consegue atender as pessoas, olhar e compreender que aquela ação que você desenvolveu pôde melhorar a vida das pessoas. Então, a política tem as coisas positivas, tem, naturalmente, as suas dificuldades, os obstáculos a serem vencidos, tem a crítica que é positiva também. Desde que seja construtiva, né? Claro. Crítica pela crítica não adianta. Não, mas a crítica, esses contrapontos, eles nos ajudam nessa construção, né, do trabalho, principalmente frente ao executivo. Quando você está frente ao executivo, a crítica, ela, quando bem fundamentada, ela é positiva, né? Unanimidade é burra. Você não pode ter unanimidade. É importante que tenha a crítica, tenha uma oposição, tenham os embates que sejam construtivos, mas eles são saudáveis até um certo ponto.
A diferença, você ser executivo e ser legislativo, é muito diferente, não é? É muito diferente. Porque o legislativo depende muito do executivo também, né? E são ações muito diferentes, muito distintas, né? Eu já estive no legislativo como já estive no executivo. São ações muito diferentes. O legislativo é muito mais um órgão de fiscalização, de discussão de ideias, temas, elaboração de projetos de lei. Já o executivo é, de fato, a mão na massa, né? Aquilo que você vai na construção, e não estamos falando só da construção física, não é só a obra, a escola, fisicamente falando, mas é a construção de uma boa escola. Quando falamos de uma boa escola, uma boa proposta pedagógica, professores com uma boa capacitação, bons resultados, um bom hospital, enfim, é mão na massa e buscando resultados efetivos. Há diferenças grandes, embora tudo esteja dentro desse arcabouço da política, Paulo, mas há diferenças, sim, significativas. O legislativo é muito dependente, às vezes, né? Tem pouca massa de manobra. Como é que você está vendo o Jundiaí de fora da política? Você como povo. Só para falar um pouco sobre a questão do legislativo, o Brasil é um país presidencialista, né? Então, tanto o presidente da República em relação ao Congresso, o governador em relação às assembleias, os prefeitos em relação às câmaras municipais, e ainda o sistema presidencialista, onde quem está à frente do executivo reúne grande parte dos poderes. O parlamentarismo talvez pudesse ser uma solução para diminuir um pouco... Você acha que vinga isso? Olha, eu defendi, quando da discussão do presidencialismo, do parlamentarismo, o parlamentarismo. Acho que quando você tem partidos fortes, o parlamentarismo pode ser uma boa solução. Mas não tem muito partido, Miguel? Muito. Nós temos um número absurdo 38, de partidos. Se não me engano. Um número absurdo de partidos. Um país... nos Estados Unidos, você tem basicamente 2 partidos. Democrata e republicano só. 5, 6 partidos seriam um número suficiente e atenderiam e poderiam representar muito bem o eleitor no Brasil. Não saímos mais do que isso, mas é um número muito grande. No final, o partido, muitas vezes, se torna um balcão de negócio. Nas eleições, ele é um balcão de negócios, onde ele vende o tempo de televisão, você tem verba partidária, enfim. Muitas vezes você tem partidos muito sérios, mas você tem, em alguns momentos, um balcão de negócios. É a realidade. Agora, de fora, se não está efetivamente na política, é óbvio que você age nos bastidores. Como é que você está vendo o Jundiaí? Olha, Paulo, Jundiaí é uma boa cidade. Eu sempre digo isso, Jundiaí é uma boa cidade. Os índices estão muito bons, né? São muito bons. Tem problemas? É lógico que tem, como toda cidade brasileira tem. Mas, na média, é uma das melhores cidades do Brasil. Você tem algumas cidades que são ou foram referência. Se você pegar, por exemplo, Curitiba. Curitiba foi, por muito tempo, referência, inclusive mundial. Principalmente em transporte, né? No transporte, em áreas verdes, na questão do meio ambiente, na questão da mobilidade como um todo, no transporte público, mas na mobilidade, até em função de ter um sistema de transporte público de qualidade. O que é que diferenciou esse desenvolvimento de Curitiba em relação às demais cidades do Brasil? Planejamento. O Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba... Ele que deu o boom, né? Ele fez essa transformação. Nós tivemos aí muitos bons prefeitos depois do Jaime Lerner. O próprio Rafael Greca, que é atual prefeito, se a memória não me trai, hoje em Curitiba, já foi prefeito, substituiu, inclusive, o Jaime Lerner, no segundo mandato do Jaime Lerner, no primeiro mandato do Jaime Lerner, quem o substituiu foi o Rafael Greca. Então, foi um bom, nós tivemos bons prefeitos, mas o Jaime Lerner foi um visionário, foi alguém que criou um bom sistema de transporte público, a questão do Jardim Botânico, a Ópera do Arame, enfim, você tinha no Jaime Lerner o Farol do Saber, um prefeito que inovava, moderno, e que pôde fazer essa transformação em Curitiba. E a vantagem é que houve uma sequência de ações nesse mesmo sentido. Então, quem veio e substituiu, manteve os projetos. Não é só as construções iniciadas, mas são
os projetos, o planejamento, então as ações, houve sequência. E isso foi que transformou mesmo de partidos opostos, né? Não houve também, um revanchismo aí, né? Isso não, que é bom, né? Não. E Jundiaí também teve um pouco essa felicidade. Né? Nós conseguimos caminhar com Jundiaí como uma cidade que se preocupou com o futuro. Eu vou pegar a questão da água. Quando nós entregamos a água, nós dizíamos que Jundiaí tinha garantia de água por mais de 20 anos, 25 anos. Bom, já se passaram mais de 25 anos. Esgoto também, 100%. Esgoto, 100%. Então, quando nós falamos da água, só para ficar no único exemplo, Paulo, nós dizemos assim, olha, Jundiaí tem garantia de água para os próximos 20, 25 anos. Se passaram, e Jundiaí continua com água. Então, o planejamento, essa visão de futuro, imaginar como que a cidade vai crescer, qual é a demanda, quais são as suas necessidades daqui a 5, 10 anos, é que vão permitindo que Jundiaí se transformasse numa boa cidade. O Luiz Fernando faz um ótimo governo, é um bom prefeito, e dá sequência a um trabalho que já foi iniciado há muito tempo, inova em outros setores, o que é necessário mesmo, porque a cidade é dinâmica, é um órgão vivo, ela tem uma dinâmica. Vida própria também. Né? Tem vida própria, então ela não pode ser estática. Você precisa estar sempre acompanhando essas necessidades, as mudanças, a própria população, o crescimento, enfim, tudo isso vai transformando a cidade, e Jundiaí é uma boa cidade. Né? E o desenvolvimento vai mostrando isso. As cidades em geral, a relação cidade, desenvolvimento e meio ambiente. Paulo, veja, o tema meio ambiente cada vez ganha mais notoriedade. Cada vez nós estamos, isso vem crescendo. O Brasil tem uma grande oportunidade, eu não falo nem de Jundiaí, falando do Brasil como um todo, tem uma grande oportunidade de sair à frente na questão do meio ambiente. E não é só uma questão de preservação, mas é uma questão econômica também. Sim. O país pode ter ganhos efetivos. Há um artigo do Jorge Caldeira, o escritor Jorge Caldeira, recentemente, acho que não sei se foi no Estadão ou na Folha, abordando exatamente isto. O que é que significa os ganhos econômicos em relação ao meio ambiente. Bem explorado, né? Muito bem explorado. E a demonstração clara de que é possível você compatibilizar desenvolvimento econômico com preservação. Eles não são incompatíveis. Você não acha que falta um pouquinho de educação ambiental para a população das cidades? Para conseguir um equânime entre esse binômio sustentabilidade e meio ambiente? Acho que você precisa fazer um trabalho de conscientização. Eu me lembro quando prefeito, nós fomos a primeira cidade do Brasil a extinguir o uso da sacolinha plástica nos supermercados. Nós fomos a primeira. Um absoluto sucesso. Durante 2 anos, foi absoluto sucesso. O nosso modelo foi para todo o estado de São Paulo. O que aconteceu? Nós éramos referência no Brasil. O que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação e reverteu, obrigou os supermercados a voltarem com a sacolinha plástica. Muito bem. Infelizmente, se perdeu. Mas, não é culpa nossa, né? Não, mas a verdade é a seguinte, é que você tem caminhos e quando você conscientiza a população, você consegue avançar nessa proposta de buscar o desenvolvimento econômico e ter essa conscientização da preservação do meio ambiente. A Lei 417, que nós implantamos, eu implantei em 2004, foi antes de deixar o meu segundo mandato, ampliou a área de preservação da Serra do Japi. Eu lembro. Nós quase que dobramos a área de preservação da Serra do Japi, nós ampliamos. Nós criamos uma área de proteção. A Serra do Japi tinha um tamanho, nós ampliamos, criando uma área de proteção à serra. Então, são ações, e até hoje a serra, da parte de Jundiaí, está absolutamente preservada. O que nós precisamos é ampliar essa preservação em Cabriúva, em Cajamar, em Pirapora do Bom Jesus. Faz tudo em torno, né? Porque o pássaro que está aqui em Jundiaí, na Serra do Japi de manhã, à tarde está na Serra do Japi, na parte de Cabriúva. E vice-versa. E vice-versa. O incêndio que começa em Cajamar atinge Jundiaí. Então, a preservação ela não pode ser num único ponto. Ela tem que ser ampliada. E essa é uma preocupação, e eu tento levar o projeto, o modelo de Jundiaí,
para Cabriúva, para Cajamar, para Pirapora. Já tentei isso várias vezes, já deixei modelos de lei, né? Infelizmente, nós não conseguimos ainda avançar efetivamente nisso, mas tenho muita esperança que nós possamos avançar nessa questão ambiental, que é fundamental. A questão da preservação, ela, pode dizer, não é incompatível com o desenvolvimento. Muito pelo contrário. Você consegue criar desenvolvimento através da preservação. Hoje, um dos motes principais é a preservação do meio ambiente. A gente vê o que está acontecendo na Amazônia, tá? Uma depredação, no meu ponto de vista. Aqui em Jundiaí, ela está muito bem preservada. Ou seja, 417, eu estava nessa época, a gente fez Jundiaí. Agora, os demais municípios, a gente falou, tem que agregar também, senão é uma massa só, né? Não existe a Serra do Japi de Jundiaí e a de Cabriúva. Então, temos que tomar cuidado de lá para cá. E Jundiaí e Cabriúva juntas são praticamente 94%, 95% da Serra do Japi. Jundiaí tem em torno de 48%, 47%, Paulo, e Cabriúva em 44%, 45%. Então, a Jundiaí e Cabriúva tem uma responsabilidade muito grande Eles nessa lá estão preservação. cuidando direitinho? Bem, essa é uma pergunta que você precisa Fazer para o avaliar prefeito um de pouco. Cabriúva, né? Que é meu amigo, gosto muito dele, é muito bem intencionado e que eu espero, né, e faz uma ótima administração, que eu espero que possa, de fato, implantar uma lei que possa ampliar a preservação. Nós precisamos dar novos passos. O que nós conquistamos até hoje não é o suficiente. Nós precisamos avançar mais. Mas da nossa parte foi o máximo feito também, né? Da nossa parte, o trecho da Serra do Japi está muito bem preservado. Né? E Não significa que temos que também já nos darmos por satisfeitos. Não. Nós podemos avançar mais? Vamos avançar mais. É uma rota turística hoje, Sempre muito legal, possível. né? E o papel do funcionalismo público no desenvolvimento das cidades, em Jundiaí e no geral? Paulo, se você pegar as empresas privadas, hoje cada vez mais ela capacita, estimula o seu colaborador, o seu funcionário, porque é o coração da empresa. Quando você tem uma equipe estimulada, uma equipe motivada, entusiasmada, envolvida, comprometida, você tem bons resultados. Por isso que a iniciativa privada investe no seu funcionalismo, nos seus colaboradores. Não há como você pensar em ter bons resultados no poder público, que é, na verdade, um prestador de serviços, porque é uma confusão. As pessoas olham para a administração, principalmente municipal, e acreditam que ela é uma construtora. Ela constrói escola, constrói isso, constrói praça. Não. Se você pegar o orçamento, ele é basicamente na prestação de serviço. E quando nós falamos em prestação de serviço, nós estamos falando em funcionalismo público. Não há como você imaginar uma boa administração se ela não estimular o funcionalismo público. Como é que você faz isso? Bom, você com capacitação... Você já tirou a minha pergunta. Como é que você faz isso? Com capacitação, com novos estímulos, com plano de carreira, com melhores salários. Há uma série de medidas que vão permitindo, e com essa conscientização de que nós precisamos buscar a excelência no resultado. Quando você presta um serviço ao cidadão, ele tem que ser de boa qualidade, esse serviço. Então, o funcionalismo tem que estar engajado. Não há bons resultados na administração municipal, ou estadual, ou federal, se você não tiver um funcionalismo comprometido. Se Jundiaí é boa, grande parte disso se deve ao funcionalismo público. Então, essa capacitação permanente, esse estímulo, essa modernização, novos equipamentos, uma boa estrutura. Você pega a segurança. Bom, não há como você pedir para o guarda municipal atuar se não tiver boas viaturas, se não tiver colete à prova de bala, se não tiver um armamento moderno, se não tiver uma capacitação permanente, como fazer a abordagem. Porque a abordagem não é... A pessoa não pode olhar para o guarda municipal como uma autoridade, como alguém que tem receio. Ela tem que gostar. O bombeiro... Tem envolvimento. O bombeiro é alguém que as pessoas olham e gostam. Porque ele salva gatinho, ele ajuda, e isso é verdadeiro mesmo. Mas a polícia, e o bombeiro é da polícia militar, mas a polícia como um todo, ela tem que ser vista dessa mesma forma. Ela tem que ser alguém que se envolve com a comunidade. Mas para tudo isso, Paulo, você precisa criar as condições para que ela possa prestar até pessoais, esse tipo de trabalho. Do próprio funcionário. Sem dúvida.
Da Guarda Municipal, você falou, eu acho que a Guarda Municipal tem que ser inserida no artigo 142 da Constituição Federal. Ela hoje não é um órgão da segurança, ela presta só serviços. Enquanto isso, Jundiaí fica afeta a Polícia Militar, a Polícia Civil, que não tem um contingente suficiente. Eu acho que a gente tem que lutar para a Guarda Municipal estar na Constituição como força de segurança. Aí Jundiaí poderia usar a nossa guarda. Eu concordo com você, e até porque esses anos todos, as guardas municipais mudaram, né, a sua estrutura. Hoje, as guardas municipais, até 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, as guardas municipais não tinham um papel relevante em relação à segurança. Hoje, elas integram, em alguns municípios, é o caso de Jundiaí, elas integram o sistema de segurança. Então, é importante. Só que integra, mas está limitada, né? Há uma limitação. Por isso que eu acho que tem que entrar no 142 para que realmente possa ter poder, né? E tem que se investir também na pessoa do funcionário. Só que, como você falou, na empresa privada, você não tem uma limitação orçamentária. No público, você tem. Esse que é o que você pensa disso daí? Como conseguir fazer, investir, mas com uma limitação orçamentária? Olha, governar, é uma frase do Alckmin, que ele sempre diz assim, que eu concordo integralmente. Governar é definir prioridades. Então, quem está à frente do governo, qualquer que seja o âmbito, ele tem que definir as prioridades. O governo não é muito diferente de uma casa. Se você ganha R$1.000, você gasta 1.000, você não gasta 1.100. E aí você define o que é prioridade. Primeiro é o aluguel, é o supermercado, é a luz, é a água. Bom, aí depois você vai para as coisas um pouco mais supérfluas. Vou viajar, se sobrar dinheiro. Se não sobrar, você tem uma lista de prioridades. É a farmácia, isso é fundamental. O governo não é diferente. Ele tem que ter prioridades. Ele define o que é mais importante, quanto ele tem e quanto que ele pode empregar. Essa, inclusive, é simples. E, ao mesmo tempo, ele é complexo quando você define, né? Como é que você toma essas decisões, porque é lógico que há pressões, há solicitações, mas essa é a regra. Também tem um componente que tem a lei de responsabilidade fiscal. Você não pode ultrapassar isso aí. Não. Dentro do que é permitido, você define as prioridades. Se você tem, pode dizer, 1.000 para gastar, é isso que é permitido? Bom, então você define o que é prioridade dentro disso que você tem. E como é que você está enxergando o Jundiaí de fora? Como é que está a cidade? Olha, eu acho que a cidade vai bem. Nós tivemos avanços importantes. Se você pegar o Hospital São Vicente, por exemplo, que sempre foi um hospital muito bem conceituado em termos de prestação de serviço, mas que hoje tem a sua estrutura física muito melhorada. Houve uma melhora significativa. As instalações do São Vicente estão melhores. Então, nós temos hoje um hospital que era confiável, que era reconhecido como um bom hospital, sempre foi referência, mas que hoje tem uma estrutura física melhor. Então, o quarto, houve um avanço. Porque é assim mesmo, a cidade ela tem que estar hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A cidade tem que ir crescendo no sentido de desenvolvimento, de melhoria. E é isso que nós temos conquistado. Então, houve avanços na área de saúde, por exemplo. Eu, quando fui prefeito, nós tínhamos praticamente só o Hospital São Vicente. Eu desapropriei o hospital universitário, que era naquela época que pertencia ao Paulo Sacramento, era o Santa Rita. E aí nós entregamos mais um hospital público para a população. O hospital regional, um hospital que nós conquistamos junto com o governador naquela oportunidade. Mas está subutilizado, não por culpa nossa, né? Subutilizado, mas ainda é uma porta importante para média complexidade. Você não trabalha com alta complexidade, mas você trabalha na média complexidade. É uma porta importante que desafoga, de certa forma, o São Vicente. Como o HU também desafoga o São Vicente, porque pediatria, ginecologia, obstetrícia, enfim, foi para o HU. Isso ajuda o Hospital São Vicente. E o Hospital São Vicente, nesse momento, tem uma estrutura física melhor do que tinha alguns anos atrás. Então, houve avanços importantes na saúde, como houve avanços importantes na educação. Então, você tem novos investimentos na educação, capacitação, uma proposta pedagógica. Tudo isso vai
Eu assumi como prefeito, Paulo, e nós entregamos o centro de línguas. Nós não tínhamos centro de línguas. Nós não tínhamos inglês na base curricular. Argos, né? Da Argos, 5 idiomas. Inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Nós entregamos... Aberto à população em geral. Aberto à população. A biblioteca municipal, nós entregamos, que está lá também na Argos. Ampliação de escolas, Ampliação de escolas, reformas, capacitação permanente, enfim, foram feitos investimentos. 2 professores da sala de aula, nós tínhamos em alguns momentos 2 professores da sala de aula, o inglês que nós inserimos na grade curricular e que agora foi ampliado pelo governo do Luiz Fernando. Enfim, a cidade tem que ir avançando, porque você tem novas demandas. As demandas vão mudando de acordo com o crescimento, o desenvolvimento, as mudanças que a sociedade sofre. Quantos habitantes tinha na sua época e quantos agora? Porque isso daí influencia bastante, né? Influencia. Quando estufa, é complicado. Olha, nós tínhamos em torno... Jundiaí hoje, eu não sei o censo, mas Jundiaí hoje está em torno da casa de 400 mil habitantes. É um pouco que eu imagino. Quando nós começamos, a cidade tinha talvez em torno, eu não tenho esses números muito precisos, mas tinha talvez em torno de 300 mil habitantes. Né? E ampliou 100 mil no lapso temporal. Um bom lapso temporal. A cidade ela não inchou. Acho que Jundiaí teve esse ganho. Se você olhar as cidades da região e todo o entorno, embora se falasse muito de que havia muitos prédios, havia muita a questão imobiliária, se você olhar o crescimento de Jundiaí, ele foi menor proporcionalmente do que todas as cidades do entorno. Foi menor. Então, a cidade não inchou. É lógico que você tem alguns desafios importantes. Por exemplo, esse não é um desafio de Jundiaí, mas é um desafio do Brasil. O transporte público tem que ter prioridade em relação ao automóvel. Porque não há como você continuar investindo em pontes, avenidas, túneis, nisso, naquilo, suficientes, recursos suficientes para poder, se não tiver um transporte público. E como é que migra do automóvel para o transporte público? Você precisa ter um transporte público pontual, confortável, qualidade, sabe? Ônibus que substituam frente a uma quebra, alguma coisa assim, um atendimento mais personalizado. Eu, quanto prefeito, sempre dizia isso aos empresários do transporte público. O passageiro tem que ser visto como um cliente a ser conquistado. Ele não pode ser visto como alguém que é obrigado a usar o ônibus. Ele não tem opção, ele tem que usar o ônibus. Então, ele tem que usar, ele usa ele. Se estiver limpo, não estiver limpo. Se for pontual, não for pontual. Se quebrar, não quebrar. Não. Você tem que conquistar esse usuário. Ele tem que ser visto como um cliente. E você tem que dar para ele as melhores condições para que ele continue usando e o faça com prazer. Essa é a forma de você fazer com que ele não migre para o automóvel ou para a motocicleta. Tanto que as motos hoje têm ocupado aí um grande espaço e Jundiaí já começa a ter também um número de motociclistas muito alto. Sim. Um número muito alto de acidentes. Você como gestor e também como legislador, quais são as prioridades que você vê para as cidades em geral? Bom, primeiro, planejamento. O que eu tenho assistido, eu converso com muitos prefeitos e convivi com muitos prefeitos no estado de São Paulo e no Brasil, até como deputado federal, é de que não há planejamento. As cidades vão acontecendo. Então, elas acontecem de acordo com a necessidade, a urgência. Tem um buraco lá no asfalto, vai lá e tampa o buraco. Caiu a ponte, você recupera a ponte, e assim vai. Que tem que ser feito. Mas a cidade tem que ter planejamento. A primeira coisa é isso, é compreender quais são os rumos de crescimento da cidade, quais são os seus vetores. Toda vez que você tem uma cidade planejada e tem uma continuidade administrativa, os resultados são muito diferentes. A pior coisa que tem é, a cada 4 anos ou a cada 8 anos, mudam-se todos os projetos. Não há, o que se tenta é o mandato, o planejamento é do tamanho, quando existe planejamento, é do tamanho do mandato. Então, eu tenho 4 anos, eu vou fazer obras para 4 anos. Eu não vou fazer uma obra que vai atender os próximos 15, 20 anos. Eu não quero fazer um planejamento, sabe? Então, é isso que acontece.
Tem que ser Esse é o política de grande Estado erro. e não de governo. Né? Exatamente. Exatamente isso. Complicado. É. E passado e futuro. Do que você já viu no passado, qual que é o futuro seu, Miguel Haddad, e de Jundiaí? Paulo, a minha vida sempre foi a vida pública. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre me envolvi na vida pública. Eu tenho prazer na vida pública, gosto da vida pública, gosto das pessoas, de conversar com as pessoas, tenho essa relação. Eu sempre fui um prefeito de relacionamento, né, de conviver com a população. Eu sempre fui um prefeito que fui para os bairros. Tinha essa relação. Eu conheço a realidade. Por quê? Porque quem sabe do problema do transporte público é quem usa, não é quem está no gabinete. Quem sabe se a escola funciona bem ou não é quem tem filho na escola. Se o hospital está atendendo adequadamente, é quem utiliza o hospital. Então, é fundamental você conversar com o cidadão e que se utiliza dos serviços públicos. Então, conversar é importante. Eu sempre tive essa relação com a população. A minha vida sempre foi a vida pública, com mandato ou sem. Eu fiquei sem mandato, eu montei uma ONG, Jundiaí Solidária. A Maria Rita e eu dávamos cursos na cidade de Jundiaí e também até na região. Nós dávamos cursos gratuitamente, não havia dinheiro público, era só recursos da iniciativa privada e nós próprio também, né? E nós desenvolvíamos esses cursos na cidade. Então, muitas vezes você pode fazer o trabalho sem ter mandato. Independe de eu ter mandato ou não, eu vou continuar engajado na vida pública, envolvido na vida pública. A minha participação, ela independe de mandatos. E para o futuro de Jundiaí, 2024? Olha, a nossa expectativa é que nós possamos, em 2024, o Luiz Fernando não poderá mais ser candidato, nós seremos um outro candidato. Nossa expectativa, em primeiro lugar, é que a cidade ganhe com isso, que tenhamos um candidato que possa dar continuidade àquilo que já vem sendo trabalhado, que efetivamente possa ter um planejamento adequado e fazer a cidade uma cidade que seja motivo de orgulho para todos nós e que a gente possa viver bem. Porque o que as pessoas querem é ter oportunidades. As pessoas não querem, Paulo, receber gratuitamente. Há muitos anos, eu estava entregando cesta básica na Vila Anhembi. Faz meu segundo mandato. E uma moça, 19, 20 anos, pegou a cesta e me disse, olha, prefeito, eu estou pegando aqui, mas o que eu gostaria mesmo era de poder ir no supermercado e comprar. E é isso mesmo. As pessoas querem dignidade. As pessoas não querem ter que buscar a cesta básica. Ela quer ter o seu trabalho, ter o seu salário, ir lá no supermercado e escolher o que ela quer. Se ela quer comprar o arroz A ou B, o feijão X ou Y. Ela não quer depender do poder público, mas ela quer ter as oportunidades. E é isso que o poder público tem que fazer. A cidade tem que ser uma cidade que cria oportunidades. Essa é a grande missão de quem está à frente da gestão municipal. O próximo prefeito tem esse desafio de ampliar essas oportunidades e criar uma cidade muito mais equilibrada, onde as diferenças sociais sejam menores, porque o Brasil, sempre digo isso, não é um país pobre, ele é um país injusto. Sim. Ele é um país onde pessoas andam de helicóptero e outras descalças. Essa é a grande diferença. É a segunda maior frota de helicópteros do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Então, é um país com as maiores diferenças sociais. E o que fazer para diminuir essa educação social? A educação é o grande instrumento de mobilidade social. Todas as pesquisas, quando realizadas, apontam que o que faz com que haja uma diminuição das diferenças sociais é um bom sistema de educação. Imagine o seguinte, um trem com 5 vagões, A, B, C, D, E. As pessoas conseguem sair do vagão E, ir para D, para C, para A, para B, com maior velocidade quando você tem um bom sistema de educação. Então, isso é que faz com que você diminua essas diferenças, que você crie oportunidades. Vamos pensar o seguinte, há um ano atrás, eu estava no Nordeste e nós estávamos com minha filha, tenho filha jovem, nós estávamos conversando e aí tinham as crianças. E aí ela me disse, olha, essas crianças dificilmente vão poder competir com uma criança em que vai para uma escola particular, onde já começa a aprender a falar
idiomas com 3, 4 anos, Tem que dar natação, sorte de ir para uma escola já, né? esporte, formação. Então, quando chegam para o mercado de trabalho, as oportunidades são iguais. Não é verdadeiro que você pode competir. Nós precisamos diminuir essa formação em que o filho da classe A, e não estou fazendo nenhuma crítica a isso, não, nós precisamos fazer com que o da classe D e tenha essa mesma formação. Porque, senão, nós vamos continuar perpetuando a pobreza. O sujeito, o avô é pobre, o pai é pobre, ele é pobre, o filho dele vai ser pobre. Por quê? Porque nós estamos perpetuando. Nós não criamos as condições para que você possa mudar essa realidade. E uma justiça tributária, você não acha também que é necessária? Eu acho que sim. Eu acho você taxa uma grande empresa com a mesma taxação de uma pequena empresa e de um microempreendedor individual. Eu acho que tem que taxar mais quem ganha mais e, eventualmente, nem taxar quem ganha menos, né? Eu acho que quem ganha menos paga mais. Pois hoje, né? Na proporção, proporcionalmente, ele paga muito mais. Então, precisa ter um equilíbrio. Mas a oportunidade na educação, a formação, construir esse ambiente onde todos tenham as mesmas oportunidades é fundamental. Fundamental, Paulo, para que a gente tenha um país mais equilibrado e muito mais justo. Né? Não é uma questão de ser um país pobre ou não, mas é um país, acima de tudo, desigual. E nós temos um compromisso, que quem está na vida pública tem um compromisso de tentar criar melhores condições. Por isso, eu, enquanto prefeito, nós investimos muito na educação, na formação, criamos o supletivo segundo grau, criamos algumas condições para que as pessoas pudessem ter uma escola de melhor qualidade. A escola pública não pode ficar devendo nada para a escola particular. Sim. A escola pública tem que ser referência. Na nossa época, a escola pública era melhor que a particular. Era melhor. E isso se inverteu. Né? O que nós precisamos fazer é ter uma escola pública que não deva nada à escola particular. Que o pai que tem o seu filho na escola pública tenha garantia de uma boa formação. E quando o seu filho for para o mercado de trabalho, ele tem a mesma formação de quem saiu da escola particular. E aí vai um pouco do esforço, da competência, aí entram outros ingredientes que são pessoais. Mas é pessoal, né? Mas as oportunidades têm que ser iguais. Quando você não tem oportunidades iguais, os resultados são diferentes. E a vida vai ser diferente. Claro. Agora, parafraseando acho que era o Clodovil, né? Olha para a câmera da verdade e dá seu último recado. Olha, a nossa expectativa é que a gente possa, de fato, Paulo, ter um país que diminua essas diferenças sociais, que crie melhores oportunidades. Eu acho que a classe política tem uma responsabilidade em relação a isso. Essa é a nossa expectativa. Valeu, Miguel. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado você. Foi ótimo. Abraço. Obrigado.